Hoje eu quero falar sobre uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram, tá? Eu vi vários estudantes também fazendo. Será que eu preciso fazer psicoterapia para começar os meus atendimentos? Então eu vou falar sobre isso. Vem comigo. Bom, normalmente o que os outros falam para você, que você acaba repetindo, são duas coisas que a gente escuta muito durante a faculdade e também pessoas na vida. Eu escuto isso muito de paciente que faz terapia também. Isso acontece. É que todo psicólogo deve fazer terapia. Isso é uma coisa que se repete muito durante a universidade. Eu também fiz terapia, comecei a fazer terapia durante a minha graduação, tá? Por conta justamente dessas falas e tudo mais. Tá? E também do que acredito que todo mundo deve fazer terapia. Essas duas falas são duas falas muito comuns. Todo psicólogo deve fazer terapia e, nossa, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Essa é a fala normalmente que escuto mais de paciente e tudo mais. Ok, tá? Vamos supor que isso tudo seja verdade, mas até quando? Até quando a pessoa precisa fazer terapia? Porque do modo que é falado, se passa a impressão que é uma coisa para sempre. Só que aí fica uma coisa muito estranha, né? Porque daí eu vou propor uma nova ideia, tá? Porque o que todo mundo fala e você às vezes pode acabar repetindo é justamente essas duas coisas. Que todo mundo precisa fazer e que todo psicólogo precisa fazer terapia. Mas eu proponho uma nova ideia. Calma aí. Existem diversas formas de terapia. Existem diversas abordagens de terapia, de psicoterapia, da psicologia que a gente pode trabalhar, que seja terapia cognitivo-comportamental, seja psicanálise, seja psicodrama, seja comportamental e tudo mais. E se existem diversas formas de terapia, essa resposta de, por exemplo, até quando, ou da necessidade de fazer uma psicoterapia, começa a ficar meio estranha. Porque o que é a psicoterapia? Qual psicoterapia é necessária você fazer? Porque se a gente parte, por exemplo, para a parte da terapia cognitivo-comportamental, na TCC a gente busca justamente a independência do paciente. O paciente não vai ficar na terapia, ele vai na terapia por necessidade. Então ele precisa daquilo para resolver um problema, para resolver um pensamento disfuncional que está causando um problema, e aí a gente busca ele aprender as habilidades, ele vai embora. Não fica sentindo a necessidade de ficar indo na terapia e coisas nesse sentido. Ele se torna o seu próprio terapeuta. Então ela é muito mais focada no problema do paciente, em resolver aquele problema, e isso ajuda automaticamente no desenvolvimento pessoal e também no autoconhecimento do paciente. Sendo assim, não seria, por exemplo, algo para sempre. Então, se não é algo para sempre, já foge da questão de todo psicólogo deveria fazer psicoterapia. Ou todos deveriam fazer psicoterapia. Porque todos quando, até quando, por quanto tempo, é uma coisa muito vago. E a TCC, por exemplo, que é muito focada numa coisa específica da vida do paciente, pode ser uma coisa geral, mas normalmente a pessoa busca uma coisa específica, foge muito dessa questão, tá? Porque muitas vezes ele foi lá tratar uma coisa específica, mas ele tem outros problemas também. Então, até quando a gente precisa fazer? E isso já começa a ficar meio vago, meio estranho, porque não é para sempre que a gente precisa fazer terapia. Então, pensando muito bem nisso, o que eu penso é você fazer a terapia se você sente a necessidade de fazer psicoterapia. Há diversas pessoas, tá, que conseguem aprender a tocar violão sentindo a necessidade. Há pessoas que possuem o dom, quase, o talento para isso e não precisam se esforçar tanto para isso. Na terapia é a mesma coisa. Há pessoas que desenvolveram crenças mais funcionais e conseguem sozinhas enfrentar as coisas da vida e não ter a necessidade de uma psicoterapia. Há profissionais do mesmo modo. Agora, se você é um profissional que você tem problemas psiquiátricos, se você tem problemas psicológicos, problemas significativos que te causam sofrimento, que te causam prejuízos, aí é sim importante que você busque uma psicoterapia. Por quê? Porque você precisa fazer o que você vende. É muito complicado você falar da importância da psicoterapia, que ajuda, que é bom, não sei o quê, e nem você mesmo busca isso. Agora, se você não tem a necessidade disso, a real necessidade disso, não tem necessidade de você buscar uma psicoterapia. Se você está começando e você se sente às vezes inseguro, se você se sente, tem algumas crenças disfuncionais como paciente, coisas nesse sentido, ok,
busque a psicoterapia. Mas se você não sente a necessidade, não é necessário você buscar. Então, 2 perguntas que você tem que fazer, mesmo se você é estudante, mesmo que você é terapeuta, as 2 perguntas que você tem que fazer é: você está tendo um prejuízo em alguma coisa na sua vida? Você está tendo um sofrimento muito elevado sobre alguma coisa? Se você tiver respostas certas aí, positivas para essas 2 coisas, você está tendo um sofrimento elevado, frequente na sua vida, ou você está tendo prejuízos também em alguma área da sua vida, por sua causa, digamos assim, por seu comportamento, por seus pensamentos, busque sim uma psicoterapia. E também na questão de aprendizado, se você às vezes quiser ter essa experiência, saber como é ter a experiência aí de paciente, saber como funciona uma psicoterapia, pode ser bacana também você buscar. Mas faça então basicamente por necessidade. Não faça porque sim, porque você não vai conseguir tirar o melhor proveito disso e você vai simplesmente fazer por fazer, simplesmente repetindo o que os outros querem que você, o que os outros falam, o que os outros repetem também. Outra coisa também, se você quer ajuda para mudar um hábito ruim que você tenha, a terapia pode ajudar bastante você, como estudante, às vezes, já sabe, como recém-formado e tudo mais. O problema é que essa ideia geral que todo mundo precisa fazer, que todo estudante precisa fazer, todo recém-formado, todo psicólogo e tal, pode complicar um pouco os recém-formados, pode impactar um pouco, porque juntamente com a ideia de que precisamos fazer supervisão sempre, isso começa a se tornar uma coisa muito cara. A pessoa já tem que pagar o CRP, a pessoa já tem que pagar o aluguel, já tem que pagar equipamento, já tem que pagar a internet, já tem que pagar a luz, já tem que pagar um monte de coisa, imposto e caramba, 4. Ainda tem que pagar uma psicoterapia, ainda tem que pagar uma supervisão e cursos e tudo mais. Começa a se tornar uma coisa impraticável, começa a se tornar uma coisa inviável. E a gente sabe que não é a realidade. Então vamos um pouquinho ser menos hipócrita. Tá? A minha proposta é que a gente seja, nós como profissionais já formados, sejamos aí menos hipócritas, não vamos ficar repetindo as coisas que não é realidade, que não é a verdade de todo mundo. E vamos ser um pouco mais honestos, mais sinceros, mais realistas e mais racionais. Bom, essa é a minha opinião. Novamente, espero que talvez se você for estudante ficar se sentindo cobrado por isso, se tranquilize, tá? Se tranquilize e busque mais a psicoterapia pela necessidade de buscar. Se você tem problemas, se você tem dificuldades, se você está tendo prejuízo, busque sim. Se não, não. Então faça o que você vende, mas também não seja hipócrita, seja mais realista e tudo mais, certo? Se você gostou desse vídeo, dê um gostei, se inscreva no canal, clica no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. Se você gostou também do vídeo, compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo. Se você achou um absurdo isso que eu tô falando, comenta também de uma maneira mais respeitosa. Fala assim, eu discordo, ok, sem problema, a gente tem opinião diferente, não tem problema nenhum. Isso é o mágico do mundo que a gente vive, que a gente pode ter ideias diferentes. E também qualquer coisa é só seguir lá no Instagram, psico.terapeutas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.